Fala, meus nobres, vocês estão bom, né? Show de bolice. Vamos seguir aqui. Para você que viu aí no título, se por um acaso você seguiu o nosso último vídeo, né? E para tentar resolver o problema de abrir o contact, né? Na sua DAW, seja Reaper, Fruit Loops ou qualquer outra DAW, e deu certinho, beleza, aquele procedimento geralmente funciona, entendeu? É quase 99% de chance de resolver, de ficar show de bola. Só que às vezes acontece de você tentar aquele procedimento e ele ainda não abrir, entendeu? Ele não o Reaper ou qualquer outra DAW não resolver, certo? E pensando nisso, a gente trouxe a solução para você aqui. Para a galera que ficou com a gente no último vídeo, já entendeu o recado, beleza? Então, vamos continuar da onde a gente parou, porque a gente tem que continuar da onde a gente parou para você ter passado por todas as etapas. Eu não vou repetir todas as etapas, mas vamos fazer um levantamento para poder a gente continuar de onde a gente parou. Então você já instalou baixou e instalou o Contact Portable da maneira que a gente explicou nesse vídeo, certo? Show de bola. Ele está instaladinho, está funcionando. Você clica nele, ele funciona. Você instala as livrarias, ele da maneira que a gente mostra aqui, e está rodando 100%. Então ele está funcionando perfeitamente. Então a partir daí, você tentou abrir ele aqui, fez todo o procedimento que a gente fez no outro vídeo, e mesmo assim, quando você clica aqui em FX, né, você não consegue achar ele aqui na lista, né, dos seus plugins, certo? Então significa que alguma coisa deu errado, certo? Exemplo, você verificou, fez a varredura lá do jeitinho que a gente ensinou no vídeo anterior, e o Reaper ou a sua DAW, seja ela qual for, você não conseguiu tá colocando aqui. Se você fez esse procedimento e mesmo assim você não achou o Contact 8 aqui, nós vamos conseguir, seguir daqui para frente, beleza? Para a gente poder para poder estar resolvendo esse problema, beleza? Show. Então, ok. Então a primeira coisa que a gente tem que ter certeza de saber é os caminhos para chegar até o arquivo VST3, certo? Você lembra que a gente clica com o botão direito em cima do ícone do Contact. Aqui está o ícone, certo? Clica com o botão aqui, né? Clica com o botão direito em cima do ícone, clica em abrir o local do arquivo. Se você sabe onde está a pasta, beleza. Se não sabe, clica aqui, ele vai abrir uma tela, uma janela igual essa aqui. Vamos abrir de novo, botão direito em cima. Epa, errado. Abrir local de arquivo, rapaz. Beleza, chegou aqui, a gente já está dentro da pasta onde a gente colocou o nosso Contact Portable. Então a partir daí nós vamos abrir a pasta app, programas em files, commons e VST3. Aqui dentro está o nosso arquivo VST3 executável. Por que a gente tem que fazer isso? Para você ter certeza se esse arquivo está aqui, entendeu? Que às vezes você baixou do site, deu algum problema e esse arquivo não veio, entendeu? Às vezes o sistema apagou ela e por isso a sua DAW, mesmo você chegando aqui e feito todo o procedimento, às vezes você não percebeu que esse arquivo não está lá, entendeu? Então você tem que vir até essa pasta para saber que está aqui. Então, feito isso e feito o procedimento anterior e não apareceu, então você sabe que o executável está aqui, entendeu? Então o ST3 está aqui, então o Contact está completinho, está funcionando, beleza? Então o problema é em outro nível. Então depois que você fez isso, achou o arquivo,
bonitinho aqui, o executável, e você tem certeza que o contact está funcionando perfeitamente, então a gente vai partir para a próxima etapa. Próximo passo, o que você vai estar fazendo? Você vai estar pegando e descobrir aonde no seu computador, onde você coloca os VSTs e VSTIs e VST3 do seu computador. Para você que não sabe, é muito fácil. Você clica aqui em meu computador, vai abrir essa tela, você vai abrir a sua unidade C, certo? Deixa eu aumentar aqui. Na unidade C, para quem tem o sistema 64 bits, vai aparecer duas pastas: esse arquivo de programas e esse arquivo de programas x86. Essa aqui é onde está instalado todos os seus programas 64 bits, e aqui os 32 bits, certo? Então, no nosso caso, aqui que é 64 bits, nós vamos entrar aqui na pasta arquivos de programas. Chegando aqui, você tem várias pastas, tá vendo? Você vai estar navegando entre elas e vai estar procurando a pasta onde o sistema ele instala por padrão todos os plugins. No caso do Windows, é essa pasta aqui, ó, VST plugins. Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Olha a lista de plugins que tem instalado aqui dentro. Tudo isso aqui é plugin, com suas respectivas pastas, tá vendo? Então o que você vai fazer? Você vai olhar aqui dentro para ver se o Contact 8 ele tá aqui, entendeu? Se aquele arquivo lá veio parar aqui, entendeu? Como nós não instalamos nada, entendeu? Nós não instalamos nada, nós sabemos que essa pasta não está aqui, porque essa versão do Contact 8 ela não é instalada, né? Se você viu nos vídeos anteriores, então você sabe disso. Então ela não vai aparecer aqui, mas você sabe onde fica a pasta VST do seu computador. É nessa pasta VST plugins. E a segunda pasta é onde o Windows, por padrão, ele guarda os arquivos VST3, é nessa pasta aqui, ó, Commons Files. Você vai clicar nela, dentro dela vai ter essa pasta aqui, ó, VST3. Dentro dessa pasta VST3 vai ter todos os seus plugins executáveis VST3, tá vendo? Estão todos aqui dentro. Então aqui você já resolveu o problema, você já sabe aonde fica as suas pastas de plugins do seu computador. Isso no caso do x64. Do 32 é quase a mesma coisa. Você vai abrir aqui programas, deixa eu aumentar essas pastas aqui, vai procurar a pasta VST plugins, tá vendo? A mesma coisa. Aqui dentro vai ficar as pastas 32 bits. Como o meu sistema não é 32 bits, tá vendo? Não tem nenhum programa nesse sentido, no caso nenhum plugin, né? E ele também gera a Commons Files, tá vendo? Já dentro da Commons Files já tem alguns arquivos também que foram detectados como 32. No caso aqui VST2, tá vendo? Olha lá, tem um aqui, e no VST3 não tem nada. Beleza? Então você sabe onde é que fica as suas pastas de plugins no seu computador. Por que você tem que saber isso? Para a gente seguir para o próximo passo. Perfeito? Então você já sabe onde fica as pastas de plugins do seu computador. Se é 64 em arquivo de programas, se é 32, né, arquivos de programas x86. Beleza? Então, próximo passo. No próximo passo, nós vamos ter que achar esse arquivo aqui para a gente poder usar. Então, refazendo o caminho, não tem erro. Botão direito, executar, abrir arquivo, o local do arquivo, app, pasta app, programas and files, commons files, a pasta VST3, e dentro da pasta VST3 o que a gente vai fazer? Achar o arquivo. Achando esse arquivo, o que você vai fazer? Você vai clicar nele, clicar com o botão direito, e você não vai recortar, você vai copiar, entendeu? Você vai clicar aqui e copiar esse arquivo. Copiou o arquivo, aqui, o que você vai fazer? Você vai estar
abrindo a sua pasta de plugins. Se você reparou direitinho, que eu vou deixar eu abrir aqui novamente. Se você reparou direitinho, o nosso arquivo VST3, tá vendo? Ele está dentro da pasta Commons Files, não está dentro da pasta Plugins. Então você vai ter que colocar esse arquivo dentro da pasta Commons Files, dentro da pasta Commons Files, dentro da pasta VST3, só que na unidade C, entendeu? Não se esquece disso. Então você vai copiar aqui. Depois que você copiar, você vai estar abrindo a sua unidade C. A unidade C, você acha qual que é o seu sistema, 64 aqui, e aqui na pasta 64 do arquivos e programas, você vai caçar a pasta Commons Files. Dentro da pasta Commons Files, você vai clicar aqui, vai clicar na pasta VST3, clicar com o botão direito e clicar em colar. Colando, você vai caçar ele aqui para ver se ele chegou aqui ao arquivo aqui, tá vendo? Bonitinho aqui, ó. Ou seja, o VST3 que você copiou lá, você colocou ele aqui também, beleza? Se for, no caso, o seu for 32, você vai lá na pasta x86, entendeu? E fazer o mesmo procedimento, Commons Files, VST3, clicar com o botão direito e colar aqui dentro. Não é o nosso caso, beleza? Feito isso, nosso arquivo está no lugar certo, na pasta certa, pronto para ser executado. Bonitinho aqui, prontinho, certo? Depois que a gente fizer isso, nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é o que? Você vai ter que estar abrindo a sua DAW, seja ela qual for. No nosso caso aqui nós estamos usando como exemplo o Reaper, mas como a gente já falou, a gente pode usar qualquer DAW, ok? Com a Luna, Reaper, o Audacity, o Cubase, o Fruit Loops ou qualquer outra DAW. O que você vai fazer? Você vai abrir a sua DAW, entrar no administrador dela de plugins, no caso o Reaper é opções, preferências, e na pasta VST você vai estar clicando aqui em editar a lista de caminhos, adicionar caminhos, e dessa vez você vai ter que achar aquela pasta Commons Files dentro da unidade C, certo? Então você vai clicar em meu computador, unidade C, aqui as duas pastas, ó, arquivos e programas, x86, no nosso caso aqui, arquivos e programas, e caçar a pasta Commons Files. Olha ela aqui, dentro da pasta Commons Files, você vai estar simplesmente marcando a pasta VST3. Você não precisa caçar aqui dentro o contact, que você não vai achar. Como você viu aqui, ele não encontra, tá vendo? Mas o arquivo, ele tá aí dentro. Você marcou aqui, você vai clicar em OK. Uma vez clicado em OK, você pode clicar aqui novamente e verificar se o caminho tá aqui. Bonitinho. Olha ele aqui, ó. C, Programas Files, Commons Files, pasta VST3. Então o caminho já está na memória do Reaper, certo? Feito isso, o que você vai fazer? Próximo passo. O próximo passo é reescanear os arquivos que estão lá, no caso os novos arquivos de plugins do computador. Você vai clicar aqui em reescanear e vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, beleza? Feito isso, ele vai reescanear. Reescaneou, você vai clicar em aplicar, dá um OK, entendeu? Deu um OK, você reinicia o Reaper por segurança. Feito isso, você pode clicar aqui, abrir uma pista qualquer, igual aqui nós temos essa já aqui aberta. Você vai clicar aqui em FX, vai clicar em instrumentos e vai caçar aqui na lista. Olha ele aqui, bonitinho, funcionando, show de bola, perfeito? É isso aí, galera. É assim que você resolve o problema quando você faz todo o procedimento do vídeo anterior e ele ainda não aparece. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente, vocês não têm noção, galera. E para você que ficou até aqui, se você fez esse procedimento 100%, é só para a galera que ficou até aqui, ela vai resolver
um terceiro problema quando você faz esses dois passos do vídeo anterior e desse vídeo até aqui e não resolve. Se por um acaso você fez todo o procedimento do vídeo anterior, ele não apareceu, depois desse vídeo ele ainda não apareceu aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar, você vai fechar as janelas que está aberto aqui, vai clicar aqui em opções, preferências, parar na pasta VST3, vai verificar se o caminho que você colocou está aqui, olha ele aqui, programas files, commons files, VST3, tá na memória, show de bolice. Então vamos para resolver o problema de vez. Chegou aqui, você vai voltar aqui em reescanear, só que dessa vez você não vai clicar nessa primeira opção, você vai nem na segunda, você vai clicar nessa terceira opção. O que essa terceira opção faz? Ela simplesmente vai apagar da memória do Reaper todos os VSTs que tem na memória, inclusive os que deram problema, todos, vai apagar tudo. Quando você clicar aqui, ele vai apagar todos os VSTs da memória e reescanear de novo, e nesse rescan que ela fizer, ela vai fazer uma varredura completa nesses endereços que você colocou aqui, em todos esses endereços aqui, ó, que você colocou na memória. Feito isso, ele vai resolver o problema. Terminou, você vai clicar em aplicar, dar um OK, e aí eu tenho certeza que você, ao clicar aqui em FX, em instrumentos, ou em VST3 ou VSTI, no caso VST3, no caso, né? Você vai procurar aqui, você vai ver que o contact vai estar aqui, bonitinho, prontinho, funcional. Só ativar ele na pista. Lembrando que toda vez que você abre o contact na pista, você tem que armar a pista para ele funcionar. E é isso aí, beleza? Show de bola, galera. Para você que ficou até aqui, você sacou essa última etapa aí, que é super top. Muito obrigado, vocês ficaram com a gente aqui. Para você que se inscreveu também, que faz parte da família, que está sempre com a gente aqui, muito obrigado mesmo. Vocês são extraordinários, beleza? Pode contar com a gente sempre, pode estar fazendo qualquer pergunta, deixa nos comentários aí as dúvidas que vocês têm, ou os programas que vocês querem que a gente traz aqui, livraria, enfim, programas para guitarra, enfim, pode contar com a gente, beleza, galera? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eita, tchau, falou.